No mês de março, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E acaba que a semana, de 8 de março é a Semana da Mulher. E o mês de março é o mês da mulher. Quisera que o ano todo fosse o ano de discussão sobre o assunto da mulher, todo ano fosse o ano da mulher, no sentido de colocar o assunto da mulher sobre a mesa para discussão. Até mesmo porque esse assunto da mulher não envolve uma figura ou outra, envolve geralmente as filhas, as irmãs, as esposas, as mães, e todas essas mulheres que fazem parte da vida de todo mundo. Todo mundo, de certa forma, se relaciona com mulheres, e a discussão sobre a situação e o papel da mulher na sociedade envolve todas elas. Aqueles pais que têm filhas, ao discutir e se abrir para o assunto da mulher e tratá-lo de uma perspectiva clara e respeitosa, ele está, de certa forma, preparando um futuro para sua filha, preparando um terreno para sua filha. Quando ele luta pelos direitos da mulher na sociedade, por novos espaços de trabalho, pela igualdade salarial, ele está certamente lutando e buscando conquistar espaços e direitos que a sua filha possivelmente vai poder usufruir, Então, ele já está, de certa forma, lutando pelo futuro da própria filha, ou da própria irmã mais nova, ou da própria esposa. A gente nunca sabe acerca do futuro, das coisas que nós vamos precisar. Então, ao lutar pelos direitos da mulher, você está lutando pelos direitos da sua esposa também, E também está lutando pelo reconhecimento do papel da sua mãe na sociedade. Mulher que lutou para te criar, e para criar os seus irmãos e as suas irmãs, e também lutou, para fazer desse mundo um mundo melhor. E muitas vezes essa luta dela não foi reconhecida, não foi tida como válida ou como importante, E quando você luta pelo direito das mulheres, você está lutando também pelo direito de reconhecimento daquilo que a sua mãe fez, de toda a luta da sua mãe. Então, a luta em relação à situação da mulher na sociedade, na igreja, não diz respeito somente às mulheres. Ela é uma luta de mulheres e de homens, Homens que buscam fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom. Então, é uma luta de toda a sociedade, não somente por um novo papel da mulher, mas pelo reconhecimento da sua importância na construção social. Na teologia, isso é uma luta que já vem de muito tempo, de muitos séculos e séculos. Na realidade, uma das figuras que mais tratou bem a mulher foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi não um homem perfeito no sentido de humanidade somente, mas no sentido de masculinidade. Jesus tratou as mulheres com honra, com dignidade. Ele valorizou, apreciou a inteligência das mulheres, a ponto de sentar e conversar com ela. É possível até dizer que Jesus, a partir das narrativas, parece estar gastando mais tempo com as mulheres do que com homens até. E dá a impressão de que ele realmente apreciava a inteligência, a capacidade de argumentação delas, A gente vê isso claramente naquele episódio da morte do Lázaro, quando Jesus, então, vai, depois daquela situação toda, para a casa de Marta e Maria em Betânia, e de Lázaro, a gente chama Marta Maria porque a Marta parece que era a chefe da casa, líder da casa. Então, ele vai para lá e tem aquele episódio de Maria sentada junto com ele num lugar da casa, conversando provavelmente sobre o reino, porque esse era o assunto de Jesus, Conversando sobre o reino. E quando Marta o indaga acerca disso, de falar para ela, e ir ajudá-la, ele fala para Marta claramente que Maria havia escolhido a melhor parte, a parte da conversa com ele, sentar junto com ele, de aprender com ele, de dialogar, de discutir, de debater, de conhecer acerca do reino.
Então, percebe-se aí, mas também não dá para desprezar o papel de Marta, só porque ela está lá na cozinha, ela está cumprindo um papel importante de serviço, né? De servir a casa, servir as pessoas. Só que enquanto ela está buscando servir as pessoas, Maria, ela está ali se permitindo ser servida pelo Mestre, servida com conhecimento acerca de Deus e da sua vontade. Essa é a grande diferença entre as duas. Uma serve e a outra é servida pelo Mestre. E também temos que reconhecer a importância de Marta, porque quando Marta, na narrativa da morte do Lázaro, quando ela encontra com Jesus e conversa com Jesus, ela afirma que Jesus é o Filho de Deus. A outra afirmação que nós vamos ter desse porte nos evangelhos vai ser aquela de Pedro, né? Quando é indagado por Jesus e ele responde que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos nos evangelhos essas duas afirmações, essas duas confissões de peso acerca da divindade de Jesus Cristo. E uma delas é em Marta e outra com Pedro, uma mulher e um homem. Um outro episódio que nos chama a atenção também é o da mulher samaritana. É muito linda aquela história, porque Jesus para conversar com uma mulher no poço de Jacó, e eles conversam ali e conversam sério, e a mulher faz indagações sérias a Jesus e coloca as suas opiniões, né? E questiona aquela atitude de Jesus de conversar com ela, chama-o depois de profeta, reconhece nele o Messias que eles também samaritanos aguardavam, questiona Jesus sobre lugares de adoração. Enfim, é uma mulher que dialoga mesmo com Jesus, não fica ali parada simplesmente ouvindo, mas ela dialoga, ela usa a inteligência para pensar acerca daquilo que Jesus estava falando para ela. E muito mais do que isso ainda, acolhe essa fala de Jesus, reconhece, né, e procura interpretar, ela aplica àquela situação, àquela conversa, todo um esforço hermenêutico de entender, e entende de tal maneira que reconhece nele o profeta, que reconhece nele o Messias. E Jesus gostou daquela conversa, ele parou, né, para conversar e se divertiu com aquela conversa, no sentido de que era ali um humano interessado nele, no que ele tinha para dizer. Então, em Jesus nós temos esse exemplo, esse modelo de uma masculinidade respeitosa. Quantas mulheres tocaram Jesus, tocaram na veste de Jesus? A mulher que foi curada daquela hemorragia ao tocar na veste de Jesus, né? A mulher que ungiu a cabeça de Jesus com um unguento, o pé, a outra que ungiu os pés de Jesus, que beijou os pés de Jesus, e em nenhum momento dessa história, dessas narrativas, fala que Jesus interpretou de outras maneiras. Parece que as pessoas que estavam em volta, os discípulos, olhavam com desconfiança para aquela situação toda, mas ele não. Ele acolheu aquelas atitudes carinhosas, respeitosas daquelas mulheres. E inclusive a confissão que elas estavam fazendo com aqueles atos, né, a ungir a cabeça de Jesus, a ungir os pés de Jesus, estavam reconhecendo quem ele era e admitindo publicamente quem ele era e como ele deveria ser tratado por ser quem ele era. Então eram confissões, né, confissões públicas a respeito de Jesus Cristo. E foram mulheres que realizaram isso, sem contar as mulheres que ficaram lá aos pés da cruz, ao pé da cruz, né, fazendo companhia para Jesus. E depois essas mulheres vão lá no terceiro dia para cuidar do corpo de Jesus e se tornam então as mulheres mais privilegiadas, podemos dizer, da história, né? Porque elas foram testemunhas da ressurreição. Para variar, quando elas voltam lá para contar isso para os discípulos, elas são taxadas de loucas, né? Vocês são desvairadas, são loucas, né? E as mulheres ao longo da história já estão bem acostumadas, e não deveriam, né? Mas de ser taxadas dessa maneira, de histéricas, de loucas, né? E coisas desse tipo, uma tristeza, né?
Mas isso aconteceu com elas também, com as testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Foram taxadas disso. Infelizmente, eles não acreditaram nelas no primeiro momento. E assim tem sido. É óbvio que depois todas essas narrativas elas passaram por um filtro muito androcêntrico, né? Até mesmo para a organização do texto bíblico. Mas estão lá de certa forma e a gente pode capturar isso, a gente pode escavar o texto bíblico e descobrir essas histórias e ver um Jesus assim de uma masculinidade extremamente decente, né? Uma pessoa extremamente agradável de se conviver como mulher, né? Uma pessoa com quem a gente se sente bem, não se sente ameaçada em nenhum momento, nem por fala, nem por gestos. Ao contrário, se sente acolhido, se sente acolhida o tempo todo, se sente recebida o tempo todo. E ao longo da história da fé, infelizmente, as mulheres, de um modo geral, foram submetidas ao que eu chamo de não-lugares, né? Porque a teologia, o pensamento da fé, o espaço eclesiástico, o clero, as funções, os cargos, todas foram colocadas dentro de um lugar comum de oficialidade, né? E as mulheres não tiveram espaço a nada disso, nem mesmo a pensar a própria fé. Então elas fizeram a parte desses lugares oficiais que foram estabelecidos pela igreja. Podemos dizer que as mulheres sempre, ao longo da história do cristianismo, fizeram teologia a partir dos não-lugares. E eu chamo de não-lugares aqueles lugares não oficializados, não reconhecidos como válidos, né? Não validados pela tradição da igreja e pela liderança da igreja. Então são lugares meio que clandestinos, subterrâneos. É a partir dali e dentro desses lugares que as mulheres foram construindo os seus espaços de atuação. No período medieval, por exemplo, as mulheres atuam na mística, na teologia mística e se destacam ali. Mas é uma teologia meio clandestina, né? E mesmo nessa teologia marginal, elas ainda são recriminadas, perseguidas e até mortas por escrever, por pensar, né, e por escrever, ainda que seja, né, nesse âmbito não oficial e não tão válido do pensamento e da prática cristã do clero, né? Ou seja, as mulheres sempre se ocuparam desses não lugares e até hoje, boa parte das mulheres hoje fazem teologia, realizam ministério a partir dos não lugares. Nas missões cristãs, por exemplo, a maioria das mulheres só podia realizar o seu ministério indo para as missões, indo para o campo missionário, porque era o único lugar que às vezes elas conseguiam realizar um batismo, um casamento, né, uma cerimônia qualquer, e porque para lá muitos homens não queriam ir, né, preferiam os púlpitos, as igrejas e os lugares absolutamente oficiais, né, do cristianismo e da igreja. Então as mulheres vão para as missões. E até hoje as mulheres são as profetisas, as mulheres são as cuidadoras, né? Porque no púlpito, nos lugares oficiais, sempre estão os homens. Isso nas instituições teológicas também. Se vocês forem sondar as páginas, os sites das instituições teológicas, mesmo aquelas que estão defendendo aí os direitos das mulheres, vocês vão observar que a maioria do corpo docente é formado por homem, dos gestores são homens, né? E mesmo quando tem mulheres, elas não estão naquelas disciplinas que formam o eixo fundamental da teologia. Lá é lugar de homem. As mulheres estão sempre nas disciplinas complementares, né? Naqueles eixos complementares. É lá que elas estão, nos lugares, nesses meio que não lugares da própria fé. E assim tem sido. A luta da mulher é para que ela possa sair também desses lugares e estar nos lugares oficiais, né? Poder contribuir com a sua voz, com o seu pensamento, contribuir com a sua teologia, contribuir com a sua capacidade, né, de pastoreamento, mas a partir e dentro dos lugares oficiais da igreja, né? E da sociedade de um modo geral. Mas essa é uma luta que ainda vai demorar muito, que as filhas de vocês ainda vão ter que abraçar também, porque nem todos os pais são conscientes o suficiente para lutar pelas filhas, né? Nem todos os maridos são conscientes o suficiente
para lutar pelas suas esposas e assim em diante. Então é uma luta que vai durar ainda muito tempo, a longo prazo. Mas muita coisa já tem sido conquistada, graças a Deus, porque Jesus Cristo sempre é aquela companhia das mulheres, aquele que nos ouve de perto, aquele com o qual nós podemos sentar na sala, conversar no poço, né? Aquele que nós podemos tratar com carinho, e Ele sempre nos acolhe e nos fortalece e está junto conosco nessa luta, nessa resistência, né? Não é nenhuma batalha, é uma verdadeira guerra, né? Mas contamos com Ele e queremos poder contar com muito mais gente consciente da importância disso, né? Porque é o que é certo, é o que é justo, é o que é bom de ser feito. Que Deus abençoe a todos.